quero convidar toda a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 5. Alguns versículos da palavra de Deus nesta segunda-feira abençoada, nesta oportunidade linda que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa. Nos diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo de número 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Amém? Irmãos, nós, neste texto da palavra de Deus, nós encontramos aqui a presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele chega ali naquela manhã, junto ao lago de Genezaré, e quando Jesus chega, ele contempla, ele vê ali duas situações. E qual eram essas situações? A Bíblia diz que uma multidão o apertava, um grupo grande de pessoas estava ali aflita, angustiada, querendo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que uma multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Porém, Jesus também vê uma outra situação ali. Ele contempla alguns homens, pescadores, diz a palavra de Deus. E mais à frente no texto nós vemos isto. Homens, Jesus olha e vê de repente um grupo de homens tristes, homens frustrados, homens sem esperança, homens decepcionados. E por que isto, pastor? Porque diz a palavra de Deus que eram pescadores e haviam lançado a rede a noite toda, tentando buscar o peixe, tentando pescar, tentando ganhar ali com o peixe o sustento do seu dia a dia, da sua família. E diz a palavra, mas na frente deste texto, que lançando a rede a noite toda, nada apanharam. E agora eles regressam daquela pescaria e começam a lavar as suas redes, tristes, frustrado daquele trabalho de toda a noite, daquele cansaço de toda a noite, e que nada apanharam. E essas duas situações, irmãos, Jesus contempla, Jesus vê, Jesus toma pé daquela situação, porque Ele é onisciente, aleluia, Ele conhece, e Ele, irmãos, através do seu Espírito, Ele está aqui na noite deste dia, Ele está aqui, e Ele conhece os nossos corações. O Senhor sabe exatamente como cada um de nós entramos aqui nesta noite. Quando tu saía da tua casa, quando tu começava a tomar o caminho deste lugar, o Espírito de Deus que te trouxe nesta noite, Ele veio contigo, e Ele sabe como nós passamos por aquela porta, e Ele está aqui te olhando, Ele está aqui te vendo, e Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe o que tem afligido o teu coração, Ele sabe o que tem apertado a tua alma, Ele sabe o que tem trago angústia para a tua vida. O Senhor sabe, irmãos, creia nisto nesta noite, o Espírito do Senhor está aqui, aleluia. E Jesus, irmãos, Ele olha, Ele observa aquela situação. De um lado, um
grupo de pessoas ávidas para ouvir a palavra, esperando receber algo de Jesus. E do outro lado, Jesus contempla um grupo de homens tristes, frustrados de uma pescaria que não deu em nada durante toda a noite. E olha que coisa linda que acontece aqui quando nós lemos neste texto. A Bíblia diz, irmãos, que ele olha e entra em um dos barcos. E justamente o barco de Simão Pedro. Jesus toma a direção do barco de Simão, um daqueles homens que tinha pescado, que tinha pelo menos tentado pescar a noite toda, lançado rede a noite toda. E nós aprendemos aqui uma coisa tremenda, irmãos. Jesus, ele se direciona, ele vai exatamente para o barco de Simão Pedro. Pedro ainda não havia falado com ele, Pedro ainda não havia travando um diálogo com Jesus, mas ele, sabedor do momento de tristeza, ele sabedor do momento de frustração, ele sabedor do momento de angústia de Pedro, ele se direciona justamente para o seu barco. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o Senhor, ele conhece o meu deitar e o teu levantar, ele sabe da tua necessidade, e se você puder crer nesta noite, ele já está entrando no barco, ele já está tomando direção do teu barco, ele já está tomando direção da tua vida, ele já está entrando neste problema, ele já está entrando nesta causa nesta noite. Ele sabia do momento difícil que Pedro estava passando, ele sabia do momento de angústia, do momento de dor daquele homem, por lançar a rede a noite toda, por não conseguir pegar nada, e Jesus se direciona justamente para o barco de Pedro. Aleluia, ele está aqui nesta noite. Oh, e eu creio, aleluias, eu creio, meu irmão. Receba de Deus esta palavra nesta noite. Receba de Deus esta palavra. Aleluia, ele está direcionando, ele está caminhando, ele está indo, ele está entrando, aleluia, no teu barco. O texto não diz que Pedro foi lá se lamentar, que Pedro foi não, mas na frente Pedro fala com ele, mas Jesus se antecipa e entra no barco de Pedro. Aleluias. E ele agora diz a palavra de Deus, que chama aquele homem e diz: olha, vamos nos afastar um pouco da praia, porque eu quero falar à multidão, eu quero pregar à multidão, eu quero dar uma palavra à multidão. E eu fico pensando agora, irmãos, a angústia de Pedro. Jesus entrou no barco, Jesus está no barco de Pedro, mas Jesus agora quer tratar com a multidão primeiro. Jesus primeiro vai pregar, Jesus primeiro vai ensinar, e eu fico imaginando agora a aflição daquele homem, quem sabe esperando o milagre, né? Quem sabe esperando que Jesus desse uma palavra, quem sabe esperando que Jesus fizesse alguma coisa, mas Jesus diz: calma, primeiro eu quero pregar, primeiro eu quero ministrar, primeiro eu quero tratar com esta multidão. E muitas vezes, irmãos, isto acontece conosco. Aleluia, nós sabemos, nós cremos verdadeiramente que Jesus está no nosso barco, mas às vezes as coisas não acontecem, o milagre não acontece, a coisa não sai como esperamos, e a angústia toma conta da nossa vida, toma conta do nosso coração. Mas ele está aqui nesta noite dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele já entrou no barco.
E quando ele entra, ele começa a agir, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer, irmãos. Descansa o teu coração, aquieta o teu coração nesta noite. Mas creia que ele já entrou no barco. Mas creia que ele já tomou, aleluia, conta da situação. Ele está trabalhando, ele está agindo, ele está pregando à multidão, ele está falando com a multidão. E nós precisamos entender e aguardar e esperar o agir de Deus na nossa vida. Porque ele não dorme, ele não descansa, não tosqueneja o guarda de Israel. Quando Jesus, ele fala com Jairo, quando Jairo procura Jesus e pede, implora Jesus para que desça com ele até a sua casa, para curar, para fazer alguma coisa pela sua filha, diz a palavra de Deus que Jesus se propõe a ir com ele. Jesus diz: eu vou contigo até a tua casa. E Jesus começa a caminhar com Jairo, e quem sabe Jairo fica agora com o coração cheio de esperança, né? A minha filha está quase morrendo, mas Jesus está comigo, Jesus está caminhando comigo, Jesus disse que vai até a minha casa. Mas de repente, irmãos, no meio do caminho Jesus para, porque alguém tocou nele. Alguém tocou em Jesus, a mulher do fluxo de sangue. E, irmãos, eu fico imaginando agora o coração de Jairo. O coração, Jesus, vamos lá, Jesus, a menina está morrendo. E Jesus no meio da multidão: Pedro, quem foi que me tocou? Eu não sei, Jesus. A multidão te aperta e tu pergunta quem me tocou. E Jairo angustiado e aflito: Jesus, a menina está morrendo. E Jesus disse: calma, homem, deixa eu ver aqui, deixa eu tratar com a mulher do fluxo de sangue. Oh, irmãos, aleluia, ele está trabalhando, ele está agindo, ele está no barco, aleluia. Ainda que a angústia, aleluia, aperte no nosso coração, ainda que a porta ainda não tenha sido aberta, mas creia nesta noite, aleluia, ele já tomou conta desta situação, ele está no barco, ele está descendo contigo. Creia que o Senhor está trabalhando, creia que ele está agindo, aleluia, e o milagre vai acontecer. Ele entra no barco de Simão Pedro, prega, trata com a multidão. E depois, aleluia, depois que ele trata com a multidão, com calma, tranquilo, ele faz um convite a Pedro e diz: lança-te ao mar alto. Aleluia, aleluias. Qual foi o teu problema, Pedro? Ah, Jesus, o meu problema é justamente o mar alto. Eu estou vindo de lá. Eu passei a noite toda lá e não pesquei nada. Tá bom, Pedro, é porque tu estava sozinho. Agora eu vou contigo. Aleluias. Volta para o mar alto. Vai lá, aonde não teve solução, aonde passou a noite toda lançando rede, mas agora tu está debaixo da minha autoridade. Agora há uma palavra dispensada, agora há uma palavra liberada, aleluia. Pode lançar a rede agora. Antes era pela tua experiência, antes tu passou a noite toda confiando na tua força, confiando no teu braço, confiando na direção da maré, na direção do vento, mas mesmo assim nada adiantou. Tu não conseguiu pegar nada, Pedro, mas agora eu estou no barco contigo, agora eu estou tomando conta
conta da situação. Agora eu é que estou falando contigo. Pode lançar a rede, pode jogar a rede, porque o milagre vai acontecer. Oh, aleluia. O pastor Roberto citou aqui, irmãos, o versículo. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, a igreja do Senhor, aleluia, nós faremos menção do nome do nosso Deus poderoso, aleluia. Quem sabe até o dia de hoje, quem sabe até esta segunda-feira, você tentou, você se esforçou, você lançou a rede, mas nesta noite Ele está falando ao meu e ao teu coração. Eu estou entrando no barco e eu estou contigo, e eu estou ordenando: lança a rede do lado direito, lança a rede do lado direito, porque agora é diferente, agora eu estou na causa. Oh, aleluia, 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 aleluia. E Pedro, ele crê naquela palavra, irmãos, e ele diz para Jesus: nada pescamos durante a noite, mas sob a tua palavra. Mas porque tu deste uma palavra, porque tu liberaste uma palavra de vitória, aleluia, e é crendo nesta palavra, aleluia, que eu lanço a rede. E Isaías, irmãos, ele diz que pode se secar a erva, pode murchar a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, aleluia. Renove a tua fé, renove a tua esperança nesta noite. Creia na palavra, creia na promessa. O milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a cura apressadamente chegará. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E ele lança a rede à direita do barco, e a Bíblia diz que aquela rede enche-se de peixe, a ponto dele não aguentar puxar, e chama outros barcos que estão próximos, e diz a Bíblia que outros barquinhos correm para junto do barco de Pedro, e os peixes enchem aquele barco, e enche o outro. Oh, irmãos, receba de Deus esta palavra nesta noite, aleluia. A tua bênção atingirá outro, o milagre abençoará outro, aleluia. Deus vai fazer algo grande na tua vida, Deus vai fazer algo grande acontecer na tua vida, e o milagre vai se estender, o milagre vai se estender, vai sair da tua casa, vai atingir a tua família, vai atingir todo o teu